Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Olá Mariana, tudo jóia? Pessoal, nós vamos continuar falando então sobre eletricidade. Na verdade, a aula de hoje é mais para falar do consumo da energia elétrica. Essa aula é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e nela nós vamos falar sobre o consumo da energia. Para isso, nós iremos trabalhar a seguinte habilidade: descrever fenômenos e processos em termos de transformação e transferência de energia. Nós já falamos, eu acho que vocês já devem estar até cansados de me ouvir falando assim, aquela famosa frase de Lavoisier: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, para isso, a gente vai dar continuidade na transformação e transferência da energia. Você já parou para pensar quantos dos seus hábitos depende da energia elétrica? Se você está me assistindo aí agora, ou se você mexe no celular, no computador, você acordou, fez uma vitamina, ligou o liquidificador, para você fazer isso, você precisou da energia elétrica, certo? Se você já tomou seu banho, se você já comeu, você precisa da energia elétrica em muitas das funções, em muitas coisas que a gente faz no nosso cotidiano. Então, nós precisamos da energia elétrica. Nós somos muito dependentes dela, né? Então, os nossos hábitos necessitam da energia elétrica, né? E o consumo, pessoal, ele vem aumentando cada vez mais, o consumo dos aparelhos, né, de energia elétrica. O nosso consumo vem aumentando cada vez mais e o consumo dos aparelhos, eles vão variar de acordo com as características que esses aparelhos possuem. Alguns aparelhos gastam mais energia do que outros, né? Vai depender da função que esse aparelho tem, mas também depende do tempo que esse aparelho permanece ligado, ou seja, televisão, refrigerador, o tempo de permanência que esses aparelhos permanecem ligados na tomada, puxando energia elétrica, vai interferir no consumo deles, tá? Por exemplo, o chuveiro elétrico, ele não fica ligado o tempo todo, né? A gente liga ele somente no momento que a gente vai tomar o banho. Se você tem energia solar ou energia fotovoltaica, né? Que tem um aquecedor solar em casa, às vezes você nem gasta energia elétrica para poder tomar seu banho. É o meu caso, por exemplo. Então, o chuveiro elétrico, pessoal, é um dos equipamentos, a gente até fala que ele é o vilão da conta de energia, né? Porque é um dos equipamentos que mais gastam energia. Embora a gente usa por curto período, né? Você liga ali, fica 10, 15, 20 minutos no banho, mas o consumo dele é muito alto. Então, por mais que o tempo dele seja curto, às vezes ele vai ser o que vai mais gastar energia, o que mais vai consumir energia elétrica dentro da sua casa. Às vezes menos do que um refrigerador, do que um ar-condicionado e por aí vai, tá? Então, ele é considerado um dos vilões aí na conta de energia elétrica, no valor, né, mensal da conta. Mas a gente consegue ter a energia elétrica, muitos aparelhos que a gente utiliza, a gente não precisa ligar na tomada, né? Alguns utilizam o quê? Pilhas, geradores, baterias, que esses aparelhinhos aqui, eles armazenam a energia aqui por um tempo, ela é limitada, né? Tem algumas baterias, tem algumas pilhas que são recarregáveis, então você até consegue depois recarregar ela ao ligar na tomada, mas ela tem um tempo de vida útil. Então, a energia que está armazenada aqui dentro, ela vai ser utilizada de uma forma contínua, né? A corrente elétrica vai passar de uma forma contínua entre ela e o equipamento que você estiver utilizando. Então, não necessariamente a gente precisa ligar algo na energia elétrica para poder utilizar. A gente pode utilizar de fontes ou geradores de energia, pilhas, baterias e outros exemplos aí que podem ser utilizados, tá? Bom, vamos relembrar aqui pra gente da onde que vem a energia. Lembrando que nós estamos falando da matriz energética elétrica aqui, ó,
do Brasil. A gente não está falando agora das fontes de energia, que aí nós vamos ter as fontes de energia renováveis e não renováveis. Nesse momento, a gente está falando da matriz energética elétrica, ou seja, da que é produzida para gerar exclusivamente energia elétrica, tá? Aqui no Brasil, eu trouxe esse gráfico aqui para a gente poder ver. Deixa eu pegar minha caneta para ficar mais fácil de eu marcar aqui para vocês. Então, eu tenho, por exemplo, que no Brasil, a maior fonte que produz energia elétrica, ou seja, o nosso consumo de energia vem basicamente 65% da fonte hidráulica, usinas hidrelétricas, né? Nós temos as grandes usinas que geram energia e é distribuído por todo o Brasil. Então, 65% da matriz energética elétrica do Brasil vem da água. Seguida aqui, ó, da biomassa, né, que é geralmente é a queima de material, biocombustíveis de uma forma geral. Depois, energia eólica, 8,8%, isso aqui está mudando nos últimos anos. Esse gráfico aqui é de 2020, a fonte, tá? Eu acredito que nos os 2 últimos anos isso aqui já tem aumentado um pouco para mais de 8%, porque a energia eólica vem subindo gradativamente no Brasil. Seguida da energia solar, que também está aumentando bastante aqui no Brasil. Depois nós vamos ter o gás natural, derivados do petróleo, energia nuclear e carvão e seus derivados. Então, essa é a matriz de energia elétrica do Brasil, tá? Então, a principal fonte de água, né? Fonte de energia. Bom, e como que a energia sai, né, da fonte e chega até as nossas casas? Vejamos, eu trouxe aqui uma outra imagem que mostra pra gente. Só um minutinho. Vamos lá. Uma outra imagem que mostra pra gente como que a energia chega até a nossa residência. Porque é muito fácil, né, gente? A gente chegar em casa, ligar na tomada ali e a energia tá ali, ó, firme e forte para garantir pra gente o nosso consumo. Mas como que ela chega até lá? Como que ela é distribuída? Como que ela é gerada? Então, nós vimos nas aulas anteriores a geração da energia elétrica, né? Se você não assistiu, as nossas aulas estão salvas lá no site do Se Liga na Educação. Você consegue acessar essas aulas sobre as fontes de energia. Então, nós vamos ter diferentes fontes. Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, a principal delas é a usina hidrelétrica, né? Seguida, por exemplo, aqui nesse desenho, a gente tem da usina eólica e a termoelétrica. Então, nessa região aqui, ó, nós temos a geração da energia, ou seja, essas usinas utilizam, por exemplo, a força da água na usina hidrelétrica para mover as turbinas. Então, transforma-se o movimento das turbinas, que é energia mecânica, em energia elétrica. Após ser transformada em energia elétrica, seja na hidrelétrica, na termoelétrica ou na eólica, a eletricidade ela vai passar para as linhas de transmissão, que você já deve ter visto, né, ao longo aí das estradas, em algumas regiões, essas linhas de transmissões aqui, ó. E aqui, essas linhas, os fios são bem altos, né, as torres são bem altas, porque ela possui uma alta voltagem de energia, porque está saindo aqui da geradora, né, da fonte, e indo para a região de subestação, onde ela vai ser redistribuída para as demais regiões, chegando até sua residência. Então, na linha de transmissão, a voltagem é muito alta, tá? E aí, daqui ela passa para a subestação, que é a região, tá representada aqui, ó, 4, por exemplo. Opa, desculpa, voltando. Aqui em Minas Gerais, a nossa grande distribuidora, né,
tem várias regiões onde tem essa subestação da distribuidora de energia, e aí dali ela vai passar para outra linha de transmissão, chegando para a gente, né, por meio dos postes, esses postes que a gente vê na rua. Então, nós vamos ver os postes com os fios de energia elétrica passando para poder chegar até a sua casa. E aí ele chega, algumas dessas linhas de transmissões, elas vêm não só pela parte aérea, né, mas também por meio de bueiros, elas são canalizadas, enterradas em alguns bairros, em algumas regiões, para poder chegar aqui, ó, na sua casa, destino final. E aí na sua casa você consegue fazer o circuito elétrico, você no caso, não sei, tem que ter um técnico especialista para construir o circuito elétrico da sua casa para poder funcionar corretamente e todos os equipamentos, lâmpadas e etc. serem acionados e você conseguir utilizar os equipamentos da sua casa, tá? Então, esse é o caminho percorrido da energia elétrica. Sai da fonte, né, da usina onde ela é gerada, passa pela linha de transmissão, chega na subestação. Cada estado vai ter uma subestação, vai ter uma empresa que redistribui essa energia para as residências, então, residências, empresas, etc. Distribuída, então, por meio de postes, fios, até chegar na sua casa, beleza? Deixa eu apagar meu quadro aqui para a gente dar sequência na nossa aula. Bom, esse desenhozinho aqui, ele resume bem a distribuição. Vamos lá, dando sequência. O foco da nossa aula hoje é o consumo da energia. Eu já expliquei para vocês onde ela é gerada, qual que é a principal matriz e como que ela chega até a sua casa. Mas vamos falar agora do consumo consciente da energia elétrica, porque a gente precisa ter um desenvolvimento sustentável para que as gerações futuras possam usufruir da energia da mesma forma que nós, porque o nosso consumo tem aumentado muito. Isso é preocupante, porque a geração de energia gera impactos. Independente de qual seja a geração de energia, a fonte de energia, ela gera impacto. Por mais que seja uma fonte de energia limpa, como é considerada, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, ela vai gerar impactos, como a gente viu nas aulas anteriores, até com a participação da professora Elisa, que fez uma das aulas com a gente, né, mostrando impactos, por exemplo, da energia eólica, o barulho das turbinas, a sombra que gera, a energia solar, a força dos ventos pode também modificar a questão da biodiversidade local, das aves que vivem no local. A energia solar, as placas aquecem muito a região, causando um aumento da temperatura local, afetando também a questão da biodiversidade. Então, todas elas vão gerar impactos. Só que a gente tem algumas que geram impactos mais significativos e outras que geram impactos menos significativos, tá? Então, quanto mais a gente optar por gerar menos impacto, melhor é, não só para o Brasil, como também para o mundo, né? A gente faz parte de alguns acordos aí com relação ao meio ambiente. Como que a gente pode, então, usar a energia ao nosso favor para que a gente diminua o consumo da energia e ele seja um pouco mais consciente, seja mais sustentável? Então, nós temos, por exemplo, né, como utilizar a energia natural ao nosso favor. Então, por exemplo, de dia, ao invés de você acordar, né, deixar a cortina fechada, acender a luz, abra a cortina da casa, utilize a luz natural o máximo possível para que você consiga executar as suas tarefas cotidianas sem ter que acender a luz. As construções hoje em dia estão sendo muito pensadas para poder aproveitar melhor essa luz solar. Então, olha só esse exemplo desse prédio aqui, ó. A parede, né? Não existe, na verdade, a parede de concreto ou de madeira. Ela é toda de vidro. São janelas que deixam o ambiente extremamente claro e bonito, né?
que você consegue muitas vezes enxergar lá dentro, se não tiver o uso do insufilme, ou então, quando utiliza, a luz natural consegue passar do mesmo jeito. Ela vai chegar lá dentro, o pessoal vai utilizar o espaço e não vai precisar necessariamente de ficar acendendo a luz para isso, as lâmpadas, né? Então, utiliza-se a luz natural a favor. Aqui também tem, ó, uma região com uma clarabóia enorme, utilizando a luz natural, as janelas, né, sempre abertas para iluminar melhor o local. Se você tem dentro de casa um escrivaninho, um escritório, colocar a mesa, né, mais próximo possível da parte onde tem a janela, onde vai incidir a claridade, para que você não tenha que ficar acendendo a luz, para que isso, para você utilizar o ambiente. Então, você consegue utilizar a energia, né, de forma mais sustentável. Outra opção é trocar, né, as lâmpadas incandescentes, por lâmpadas de LEDs, que são mais econômicas, que inclusive que as lâmpadas fluorescentes. Então, nós temos as lâmpadas incandescentes, que é aquela que aquece, tem um fiozinho por dentro. Nós temos as lâmpadas fluorescentes e as de LED. As de LED, gente, são as mais econômicas. Elas reduzem até 30% no consumo na conta de luz mensal, tá? Então, a troca dessas lâmpadas vai gerar no final do mês uma redução no valor, né, pago na conta. Os painéis fotovoltaicos, né, como eu falei para vocês, vem crescendo bastante o uso da energia solar no Brasil. Muitas pessoas já têm em casa, não só para aquecimento da água, mas também para geração de toda a energia elétrica de casa por meio da energia solar. Ainda assim, é um investimento mais alto, mas que a longo prazo vai te dar uma redução bem favorável no consumo, né? Então, vamos começar a pensar em outros tipos de energia, sem ser as que a gente utiliza hoje, para poder diminuir o efeito, tanto na conta, né, no bolso, quanto também pensando no meio ambiente, tá? Então, esses painéis fotovoltaicos, eles são capazes de converter toda a energia luminosa, né, energia solar, em eletricidade através do efeito fotoelétrico. Outra dica, desligar os aparelhos da tomada. Então, a maioria dos eletrônicos, né, eletrodomésticos, eles permanecem na tomada no modo stand-by. Aquela luzinha que fica acesa lá muitas vezes no televisor, ela está em modo stand-by. E o correto é a gente retirar, utilizar filtro para poder desligar, para não ficar passando energia se você não está utilizando. E esse método stand-by aqui, pessoal, ele gasta sim, né? Ele tem ainda um consumo de energia. E desligar, tirar os aparelhos da tomada quando não estiver utilizando, tá? É um dos meios que a gente consegue também economizar. Outra dica é usar as geladeiras, refrigeradores de forma correta, né? A gente usa sempre, mas ao invés de ficar lá, às vezes você vai abrir a geladeira, você abre, você fica lá parado na frente da porta e fala assim, o que eu vim buscar aqui? Tenho quase certeza que a maioria de vocês já passou por isso. Fica parado na frente da geladeira esperando lembrar o que você foi buscar. E em vez de fechar a porta da geladeira, não, você fica lá, até é bom, né? Pegando aquele ventinho muitas vezes se tiver calor. Pessoal, não pode fazer isso, por quê? Quando você deixa a geladeira aberta, o arzinho frio que está lá dentro, ele vai sair, né? Na verdade, o que acontece é o contrário, o calor vai passar lá para dentro. Então, vai esquentar a geladeira interna, a parte interna dela, o que vai fazer com que ela aumente o consumo para poder resfriar novamente o ar que está lá dentro. Então, quando você abre a geladeira, o ideal, né, se você esqueceu, fecha, espera lembrar e depois volta lá, abre a geladeira novamente. Então, pense com consciência, porque isso aumenta o consumo sim, além, né, da gente ter que pensar no meio ambiente de forma geral. Tá ok? Outra dica é a busca, né, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos de forma geral, que possuem os selos fornecidos pelo Instituto Nacional
que eles vão mostrar o consumo de energia, né? Optar por equipamentos que gastem menos energia, ok? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Agradeço vocês pela companhia. Se ficou alguma dúvida com relação às nossas dicas de consumo consciente, manda pra gente que a gente está aqui para poder esclarecer no Tira Dúvidas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!